A Verdade Sufocada, parte 60. A Vala do Cemitério de Perus. Os militantes das organizações terroristas, quando entravam na clandestinidade, abandonavam a família, os estudos, os amigos, a profissão e até o próprio nome. Tudo passava a fazer parte do seu passado. Para viver na clandestinidade, necessitavam de nova história de vida, de novos amigos, de novo nome, de nova identidade. Para isso, não hesitavam em fraudar a lei. Nesse sentido, o mais comum era obterem uma nova certidão de nascimento, com o nome que passariam a usar. Com essa certidão, compareciam a um serviço de identificação do governo, onde eram identificados e de onde saíam com uma nova carteira de identidade, legítima e válida para todos os efeitos legais. A partir deste momento, por meios criminosos, oficialmente passavam a ser outra pessoa. Essa situação, em caso de arrependimento, era de longa e difícil reversão. Só poderiam ser conseguida através da justiça. A exemplo deste fato, o jornal O Globo, de 14/1/2007, publicou a matéria de Evandro Éboli, sob o título A Dupla Identidade de um Clandestino na Democracia. Segundo o publicado, Carlos Augusto Lima Paz recebeu em 1972 do PCdoB uma identidade falsa com o nome de Raimundo Cardoso de Freitas. Em 85, ele entrou na justiça para retomar sua real identidade, mas não teve sucesso. Somente em dezembro de 2006, a Comissão de Anistia aprovou o direito de Raimundo voltar a ser quem é: Carlos Augusto. Outro procedimento que era receberem do serviço de inteligência da organização identidades falsas. As células das carteiras de identidade em branco eram conseguidas nos assaltos aos postos de identificação do governo. E as certidões de nascimento em branco também eram obtidas em assaltos aos cartórios de registro. Assim agindo, evitavam ser reconhecidos e presos, caso procurassem um posto de identificação policial. Creio que esse foi o caso de José Dirceu. Ao retornar para Cuba, ingressou no Brasil já com uma nova e falsa identidade que o permitiu continuar com suas atividades clandestinas. Casou, registrou um filho e fez negócios usando essa falsa identidade. Creio que não foi fácil para José Dirceu, após a lei de anistia, voltar a usar seu nome de batismo. E deve tê-lo conseguido através da justiça. Só os serviços de informação possuíam fotos, geralmente desatualizadas, dos principais militantes das organizações terroristas. Caso um militante usando uma identidade com um nome diferente do seu morresse num acidente, dificilmente seria reconhecido pelas autoridades policiais que atendessem à ocorrência. Quando, porém, entre os documentos apreendidos em poder do morto, era encontrado material subversivo, armas, bombas, etc., o DOPS ou DOI-CODE, no caso de São Paulo, eram informados. José Dirceu, se falecesse num acidente ou por doença em Cruzeiro do Oeste, nos idos de 75 a 79, teria sido sepultado legalmente com o nome de Carlos Henrique Gouveia de Melo. Não ia fazer falta nenhuma, viu, Zé Rafael? Hoje seu nome certamente estaria incluído na lista de desaparecidos políticos e os órgãos de segurança acusados de ocultação de cadáver.
quando um terrorista usando uma identidade obtida de modo criminoso morria em combate, tínhamos que seguir os procedimentos normais para sepultá-lo. Como seu nome não constava na nossa relação de terroristas procurados, ficávamos na dúvida, mas tínhamos certeza de que, normalmente, por medida de segurança, eles trocavam suas identidades. Começava então o nosso trabalho em saber quem ele era na realidade. Às vezes, pela fotografia, um companheiro de militância o reconhecia. Outras vezes, pesquisando no álbum de fotografias por semelhança, obtínhamos seu nome verdadeiro. Obrigatoriamente eram tiradas as impressões digitais pelas autoridades policiais encarregadas do sepultamento e comparadas com as da carteira de identidade que portava, confirmando que eram idênticas. O sepultamento era feito com o nome constante na carteira. Pera aqui, então é possível então que tem um monte dessas pessoas aí que eles falam que morreu, né? Na ditadura, eles procuram pelo nome da identidade falsa. Pode ser os caras que eles mataram, morreu em combate, né? Que tem a identidade verdadeira, e o que eles dão lá no nome lá sejam identidades falsas, né? É bem possível. Ainda mais comunistas, esses desgraçados, são tudo mentirosos. Suas impressões digitais eram enviadas aos serviços de identificação para que sua ficha datiloscópicas fossem comparadas e o verdadeiro nome oficialmente identificado. Isso demandava tempo. No inquérito policial aberto para apurar a morte, essa situação da dupla identidade era declarada, mas só a justiça poderia fazer o morto voltar à sua primeira identidade. Normalmente, as famílias nem sabiam do seu falecimento, apesar de noticiados em jornais, pois desconheciam os seus paradeiros. O morto era enterrado numa cova rasa, mas com a exata localização no cemitério. A qualquer momento a sepultura poderia ser encontrada. Não era, portanto, sepultamento clandestino. Em São Paulo, a maioria dos terroristas mortos em combate foi sepultada no cemitério Dom Bosco, no bairro do Perus. Passado o prazo legal, que penso ser de 5 anos, como acontece em todos os cemitérios do país, se a família não retirasse os restos mortais e o colocasse num nicho ou em um jazigo, eles seriam exumados e enterrados numa vala comum, juntamente com as ossadas de outras pessoas que se encontrassem na mesma situação. A esquerda, dentro do quadro de revanchismo a que se impôs, explora essa situação e acusa as autoridades de enterrar os presos políticos nos cemitérios clandestinos e com nomes falsos. Em 1990, Luísa Erundina, então prefeita de São Paulo pelo PT, com a força do seu cargo, ajudou a esquerda nesse processo em denúncias, criando a Comissão Especial de Investigação das Ossadas de Perus. Em 4 de setembro daquele ano, a Prefeitura de São Paulo abriu com grande estardalhaço, com manchetes e mais manchetes na mídia, a Vala de Perus, localizada no cemitério Dom Bosco, na periferia da cidade, onde estavam enterradas 1.049 ossadas de indigentes e possivelmente de alguns terroristas. Ainda em setembro deste ano, no dia 17, instalou-se na Câmara Municipal de São Paulo uma CPI para investigar as irregularidades na Vala de Perus. De acordo com www.desaparecidospoliticos.org.br, abre aspas. Em 6 meses de atividade da CPI, foram realizadas 42 sessões ordinárias, uma extraordinária, várias diligências no sítio 31 de março de 1964, em Parelheiros. 3 visitas à Secretaria de Segurança Pública, 5 à Prefeitura Municipal, 1 ao DHPD,
2 ao Departamento de Comunicação Social da Secretaria de Segurança Pública, 2 à Polícia Federal, 2 ao Cemitério de Perus e 2 à Unicamp. Fecha aspas. O sítio 31 de março, de propriedade do senhor Joaquim Rodrigues Fagundes, foi incluído nas investigações por vingança, pois eles não aceitavam que um sítio tivesse esse nome. Inventaram que nele estavam enterrados os corpos de muitos desaparecidos. As máquinas da prefeitura revolveram o solo do sítio, deixando em uma situação lastimável. Como já se esperava, nada foi encontrado. Tudo não passou de um teatro montado para imprensa, que, aliás, esqueceu de publicar o resultado das escavações. No dia 9/4/2003, o Serviço Funerário do município de São Paulo publicou no portal Prefeitura de São Paulo sob o título SFMSP ajuda a resgatar a história política do Brasil. Uma matéria da qual destacamos, abre aspas, o serviço funerário também participou ativamente da localização das ossadas de mais de 1.000 militantes políticos que foram assassinados e enterrados em vala clandestina do cemitério de Perus. No dia 4 de setembro de 1990, os corpos foram exumados para análise e identificação. Fecha aspas. Segundo a ONG Tortura Nunca Mais, foram 358 os mortos desaparecidos em todo o Brasil e no exterior, incluindo os do Araguaia, os que se suicidaram, os que faleceram em acidentes de carro, os mortos em passeatas e arruaças. Já Nilmário Miranda, em seu livro Filhos deste Solo, aponta 420 mortos, dos quais 23, segundo ele, não tem motivação política, e um dos mortos, Valdemiro Jorge, filho, está vivo. Página 468 do seu livro. O número, portanto, cai para 396 mortos. De onde esse serviço funerário da prefeitura, na época da Marta Suplicy, do PT, tirou os mais de 1.000 militantes políticos enterrados nas valas do Perus? Por que mentir de forma tão leviana? Por que empregar a teoria de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, de que a mentira muitas vezes repetida se torna verdade? Qual o interesse da prefeitura? E por que a irresponsabilidade em afirmar o que é inverídico? Segundo matéria, nenhum terrorista foi morto em combate com os órgãos de segurança. Todos foram assassinados e a vala comum que sempre existiu passou a ser clandestina. Segundo o site www.desaparecidospolíticos.org.br/perus.htm-25k, em 1973, a família dos irmãos Yuri e Alex de Paula Xavier Pereira descobriu que Yuri estava enterrado no cemitério de Perus. Procurando o administrador do cemitério, localizou no livro de registros o sepultamento de João Maria Freitas, nome falso usado por Alex. Em junho de 1979, alguns familiares foram ao cemitério de Perus e localizaram outros militantes mortos, sob identidade falsa, como Gelson Reicher, enterrado com o nome de Emiliano Cessa, Luiz Eurico Tejera Lisboa, enterrado como Nelson Bueno. Em 1992, foram identificados na vala de Perus Denis Antônio Casemiro, considerado desaparecido, e Frederico Eduardo Maier. No cemitério de Perus foram identificados 3 esqueletos em covas individuais, como sendo Elber José Gomes Goulart, Antônio Carlos Bicalho Lana
e Sônia Maria de Moraes Angel Jones. No mesmo cemitério foram identificados os esqueletos das covas onde estavam enterrados Hiroaki Torigoi e Luiz José Cuaba, da Cuaba. Eu acho que é isso, tá? Tá estranho aqui o jeito que tá escrito aqui. Seus ossos foram retirados e enviados para o DMI da Unicamp. A respeito do que está publicado neste site, podemos acrescentar que Denis Antônio Casemiro não é desaparecido. Segundo o livro de Nilmário Miranda e Carlos Tibúrcio, foi enterrado com o verdadeiro nome. Hiroaki Torigoi faleceu em 5/1/72. Sua morte foi publicada no dia seguinte no jornal O Estado de São Paulo, onde consta seu verdadeiro nome, apesar de se saber, através de fotografias, o nome de nascimento. Foi enterrado com o nome dos documentos que portava ao morrer: Masamiro Nakamura. Torigoi só foi identificado oficialmente depois de prolongada buscas nos órgãos de identificação para comparação das suas impressões digitais. Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher morreram no dia 20/1/1972 em tiroteio com a equipe Dodói, após terem abatido a tiros de metralhadora o cabo Silas Bispo Feixe desta equipe. As suas mortes foram tornadas públicas 2 dias depois, em matéria do jornal O Estado de São Paulo, onde constam seus nomes verdadeiros. Foram sepultados com os nomes constantes nos documentos que usavam ao morrer: João Maria Freitas, Alex, e Emiliano Cessa, Gerson. Em novembro de 1980, a família de Alex retirou do cemitério de Perus os restos mortais dos 2 irmãos, Yuri e Alex, e o sepultou no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. A família de Gelson Reicher, após exumar seu corpo no cemitério de Perus, o sepultou no cemitério israelita. Frederico Eduardo Maier, ao morrer no dia 24/2/1972, foi enterrado com o nome que usava: Eugênio Magalhães Sardinha. Yuri Xavier Pereira, Ana Maria Nassinovich Correia e Marcos Nonato da Fonseca faleceram em 14/6/1972. A notícia de suas mortes foi publicada no dia 18/6/72 pela imprensa, inclusive pelo Diário Popular, onde apareceram seus nomes verdadeiros. Elber José Gomes Goulart faleceu dia 16/7/73. Usava os nomes falsos de Walter Aparecido dos Santos e Acrísio Ferreira Gomes. Os jornais A Folha da Tarde e o Jornal do Brasil, do dia 18/7/73, publicaram sua morte com sua foto e o nome verdadeiro. Antônio Carlos Bicalho Lana e Sônia Maria de Moraes Angel Jones faleceram em 30/11/73. Suas mortes foram publicadas na imprensa, inclusive no jornal O Globo, de 1/12/1973. Recentemente, em 3/9/2005, os jornais do país publicaram a matéria a respeito das ossadas de Flávio Carvalho Molina. Segundo o jornal Correio Brasiliense, abre aspas: Flávio Carvalho Molina foi enterrado com o nome falso de Álvaro Lopes Peralta, no cemitério Dom Bosco, em Perus. Posteriormente, seu corpo foi exumado e transferido para uma vala comum, junto com os restos mortais de outros presos políticos enterrados como indigente. Em 1990, a vala foi aberta e 1.049 ossadas exumadas, entre elas as de Molina. Fecha aspas. A notícia é tendenciosa, como já expliquei. Flávio tinha de ser sepultado com o nome que usava ao morrer, isso é, Álvares Lopes Peralta.
Assim, o corpo foi encaminhado para autópsia no Instituto Médico Legal, órgão do governo do estado de São Paulo, a quem cabia, por força de prescrição legal, a responsabilidade pelo sepultamento. Também, quem lê a notícia é induzido a pensar que as 1.049 ossadas de presos políticos são de presos políticos e não de indigentes. A bem da verdade, Flávio Carvalho Molina foi sepultado na Cova 14, na Rua 11, quadra 2, Gleba 1, registro 3054. Isso conta no inquérito policial, enviado à 2ª Auditoria Militar em São Paulo. Se sua família tivesse lido os jornais da época e se tivesse procurado as autoridades, como fez em julho de 79, saberia onde estava enterrado o seu ente querido e poderia, como fizeram as outras, tê-lo exumado, evitando que após 5 anos suas ossadas fossem sepultadas na vala comum, juntamente com indigentes. Que fique bem claro, Flávio Carvalho Molina não foi enterrado clandestinamente nem com nome falso. Paradoxalmente, o último nome que usava também era verdadeiro. Em junho de 2006, a mídia publicou com grande destaque a identificação da ossada de Luiz José da Cunha, o crioulo, que morreu em combate em meados de 1973 e teria sido enterrado no cemitério de Perus como indigente. Ao final da década de 60, crioulo, após regressar de Cuba, fizera curso de treinamento de guerrilha. Destacou-se como um militante e terrorista de prestígio na sua organização, sendo escolhido membro do Comando Nacional da LN em 1973. Com a experiência desse treinamento, desempenhou um importante papel na formação de vários jovens que se atiraram na luta armada, levando muitos à morte. Foi segurança e homem de confiança de Marighella, o ideólogo do terror. No dia 29 de 6 de 2006, o Correio Brasiliense publicou a seguinte matéria, abre aspas: a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos anunciou ontem a identificação por amostras de DNA da ossada do guerrilheiro Luiz José da Cunha, mais conhecido como Crioulo, da Ação Libertadora Nacional, ALN, emboscado em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, por uma equipe do Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE. Crioulo foi morto em junho de 1973 e enterrado como indigente no cemitério de Perus, na zona oeste da capital paulista. Os autos da autópsia recuperados pela Comissão de Mortos em 1995 revelaram que ele foi brutalmente torturado até a morte e teve a cabeça arrancada para dificultar a identificação. Só é possível agora com os avanços da medicina legal, segundo o presidente da comissão, Marco Antônio Barbosa. Nos arquivos do regime militar, o laudo original assinado pelo médico Henry Shibata descreve a morte como consequência de um tiro em confronto com a polícia. Sua autoria já colocava o laudo sob suspeição e agora fica provado que era mais uma farsa, disse Barbosa, ao lado da viúva de Crioulo e também ex-militante da LN, Amparo Araújo. Os ossos foram localizados há 15 anos durante as escavações no cemitério, para onde a OBAN, destinada a eliminar inimigos do golpe militar, mandava as vítimas. A maior prova que Crioulo foi submetido à tortura, como demonstra e segundo o laudo determinado pelo governo, é que
Na foto cadavérica aparece 11 lesões graves, típicas de suplício, só no rosto dele. Fecha aspas. Profissionais competentes, se fossem comprometidos com a verdade, se tivessem o interesse de resgatar o fato e comparar com as versões para bem informar, e se explorassem a veia investigativa que estimula e evidencia ao profissional da informação, os profissionais da informação, dos profissionais de ocasião, por certo, pesquisariam nos jornais de São Paulo, de julho de 73, e encontrariam artigos sobre o assunto em questão, o que lhes permitiria informar aos leitores com maior precisão. O bom e competente jornalista dá um colorido especial ao fato e às circunstâncias que o envolvem, estimulando a elaboração de uma matéria que mais se aproxima da verdade. Enquanto que o repórter sectário e manipulador constrói e deforma a história segundo interesse e conveniências políticas e ideológicas. A respeito da morte de Luiz José da Cunha, o Crioulo, ocorrida em julho de 73, e não em junho, como publicou o Correio Brasiliense, os fatos se passaram como a seguir é descrito. Durante uma ronda realizada por uma turma de busca e apreensão, Dodói, às 14 horas e 30 minutos, no dia 30/7 de 1973, na altura 2000 da Avenida Santa Amaro, foi observado um indivíduo com as características de José Luiz da Cunha. Estabelecido o cerco, o suspeito foi abordado para identificação, reagindo violentamente com sua pistola automática e procurando se evadir. Na tentativa da fuga, o terrorista procurou se apropriar do carro onde estavam os jovens Silvia Maria B. Prata, RG 6094-658 e Patrícia Maria Ernesta Centrache. Acho que é isso que está escrito aqui, Centrache, né? Deve ser. Ferindo-as levemente com sua pistola, as duas foram socorridas no pronto-socorro Santa Paula. Após intenso tiroteio, o suspeito caiu ferido, vindo a falecer quando transportado para o pronto-socorro Santa Paula. O morto, confirmadas as suspeitas, era José Luiz José da Cunha, que na ocasião portava documentos falsos com o nome de José Mendonça dos Santos. Como o crioulo não foi preso e nem interrogado, seu aparelho situado na rua Bom Pastor, número 2326, bairro do Ipiranga, São Paulo, capital, só foi localizado no dia 19 de janeiro de 1974. Nele foram encontrados documentos falsos com o nome de Luiz Oliveira, Oswaldo de Almeida e Antônio Milton de Moraes, 5 recibos de entregas de declaração de rendimentos e 2 vias do SIC, número 413, 841, 488, em nome de Luiz de Oliveira. A Receita Federal foi avisada para dar baixa nesses nomes falsos declarados por Crioulo. Luiz José da Cunha foi enterrado no cemitério de Perus, com o nome falso que portava. Em uma cova identificada, sua morte foi publicada com destaque na imprensa. O Jornal da Tarde de São Paulo, capital, no dia 14 de julho de 1973, um dia após a sua morte, publicou a matéria, onde consta o nome verdadeiro de Crioulo. Como a família não procurou os restos mortais desse dirigente nacional da LN no prazo legal, seu corpo foi exumado e transferido para o ossário do cemitério. A exploração política, ideológica e comercial do assunto, o desrespeito ao tema e às vítimas envolvidas, emocionalmente ou não, e as acusações grosseiras e infundadas que não resistem a uma pesquisa séria e cuidadosa,
permitem refutar com lógica e com equilíbrio, com fatos e com provas, a farsa dessa calúnia. É ridícula e sem nexo a afirmativa do presidente da Comissão dos Mortos e de Familiares e Desaparecidos, Marco Antônio Barbosa, de que Criolo teve a cabeça arrancada para dificultar a identificação e ser sepultado como indigente, o que demonstra a má fé da afirmação. Se é verdade que a cabeça foi encontrada separada do corpo, a hipótese provável é que a separação tenha ocorrido no ato da exumação da cova rasa para o sepultamento na cova coletiva. Como se pode verificar, os corpos de todos esses terroristas não foram enterrados clandestinamente. Foram enterrados oficialmente e com os registros feitos na administração pública do cemitério. As autoridades do DOPS, do IML, que providenciaram seus sepultamentos, jamais ocultaram seus cadáveres. Todos foram sepultados em covas individuais, todas identificadas. A farsa do cemitério de Perus, publicada com alguma insistência e de forma irresponsável, sem nenhum cuidado jornalístico de preservação da verdade, nem mesmo pelo denominado jornalismo investigativo, continua até hoje enganando o povo e acusando de maneira sórdida as autoridades policiais daquela época de ocultação de cadáver. A repercussão na imprensa dos sepultamentos de Flávio Carvalho Molina e Luiz José da Cunha demonstra do que eles são capazes quando querem mentir.